É uma mistura que nós estamos fazendo de pregação com exposição, com aula, não sei classificar direito, mas o projeto é dedicar os próximos meses para uma série sobre a ceia do Senhor. Então vamos fazer isso com calma, com detalhe. E essa é a segunda. Já tivemos a primeira, espécie de uma introdução. Esta é a segunda, que tem como título Ceia do Senhor, o que significa. Terminamos a última pregação sobre o assunto. Estamos indo de ceia em ceia, então é uma por mês, nesta série, perguntando do que consistia a ceia. A pergunta praticamente retórica no nosso meio, porque todos sabemos do que consiste, inclusive basta olhar para a mesa. Mas faz parte da exposição e tem que constar este item. O que é? Consiste de quê? E é muito simples. Comer um bocado de pão e beber uma pequena porção de vinho. Já comentei esse assunto de vinho e suco de uva, então na mensagem passada não precisarei mais fazer. É difícil pensar em algo mais acessível, mais simples de se conseguir, mais fácil de se obter em qualquer lugar, qualquer cidade grande, sofisticada, um vilarejo, um lugar pequeno. Então, são elementos muito, muito comuns e, como eu falei, fáceis de se conseguir. Então, é só isso. É comer um bocado de pão e beber um cálice. Aí vem a pergunta, muito bem, é isso o que consiste, mas o que significa? Aí é muito mais... A pergunta é muito mais complexa do que consiste. Vamos a Lucas, capítulo 22, versículo 19. Lucas 22 e 19, nós estaremos mudando de evangelho aqui e ali, porque Mateus, Marcos e Lucas tratam da ceia, e 1 Coríntios 11 trata da ceia também. Então vamos usar um ou outro ao longo da série, não quer dizer obrigatoriamente hoje. Então, Lucas 22 e 19... E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, oferecido por vós. Isto é o meu corpo. Um verbozinho, ser, verbo ser. Então, de acordo com o que Jesus disse, o significado é que é o corpo dele. Uma simplificação que causou uma confusão na Igreja do Senhor Jesus Cristo, especialmente na época da Reforma. Um nível de discussão, de desentendimento, de discórdia, eu nem consigo entender bem o projeto de Deus, o plano de Deus para isto, mas é impressionante. Quem já leu alguma coisa sobre o assunto deve se impressionar com o tamanho que foi o assunto, o tema. Este tema
esse verbo ser, aqui no isso é o meu corpo, mostra que há alguma relação do pão com o corpo de Cristo. Tem uma relação aí. Tudo bem, nós vamos, como vamos ver, catolicismo romano, Lutero, isso não tem relação nenhuma, não. Não é que tem relação, já está mudando o texto. Lutero aqui já estaria zangado. Não tem uma relação, não. Ele não está escrito. Então história essa de relação, alguma coisa, vamos estudar o que é isso. Não tem que estudar nada. Isso é o corpo de Cristo. Ele disse. Simples assim. Para alguns. Nós vamos ver depois esta relação melhor. Quero ver isso ainda hoje. Deixa um pouquinho para depois. Muito bem. Ele dá uma informação sobre o corpo dele. Então, isto é o meu corpo, assim afirmou Jesus, oferecido por vós. Então, é o corpo dele, ou representa o corpo dele, que vamos ver, mas o fato é que tem uma relação muito forte com o corpo dele. E que corpo? Aí vale a pena parar, se nós pudermos nos distanciar do aspecto muito negativo da rotina, que a gente faz todo mês isso, nós pudermos dissociar de alguma forma e simplesmente colocar aí no arquivo daquele já bem conhecido e tira do arquivo, lê de novo e guarda de novo, nem lê porque já sabe o que está escrito e tal. Mas se pudermos raciocinar, pensar, pelo menos meditar, pelo menos em aspectos diferentes, e espero que esta série, nos seus detalhes, como nós vamos entrar, já estamos entrando, nos ajude a avaliar melhor. Então, quando ele diz isso é o meu corpo, não tem novidade nenhuma aqui para nenhum de vocês, que isso aqui representa de alguma forma, vamos ver como está o corpo de Cristo, eu sei. Mas pense no corpo de Cristo, é o corpo de um homem, um corpo puro, que não conheceu pecado pela própria prática, em momento nenhum. Um corpo poderoso, porque de uma maneira extremamente misteriosa, miraculosa, era um corpo que abrigava a segunda pessoa da Trindade. Um corpo que só fez o bem, 100%. Não tem um ser humano, começando com Adão, logo, ele foi criado sem pecado e apto a fazer só o bem, claro, tanto Adão como Eva, criados de maneiras diferentes, em momentos diferentes, mas ambos tinham em comum que eram sem pecado e estavam totalmente capacitados a só fazerem o bem. Tanto Adão como Eva. Jogaram fora a oportunidade, deixaram crescer os olhos, o desejo de conhecer como Deus, foram no encanto enganoso da serpente, do diabo, e não aceitaram, não obedeceram, e nós conhecemos o estrago, somos participantes e ao mesmo tempo herdeiros daquele estrago, de uma maneira tal que nenhum de vocês pode ser referido como alguém que só faz o bem, infelizmente. Me desculpe, mas eu não posso dizer para você, você é um ser benéfico, na sua totalidade. Uma vergonha, né? Vocês não podem olhar para o pastor da igreja e dizer, o pastor é um homem benéfico, na sua totalidade, na sua inteireza. Não é. Não somos. Uma pena.
Não tem um ser humano que possa ser referido desta forma, cujo corpo era o corpo de um homem perfeito em termos de pureza. Jesus foi. Então, aquele corpo extremamente especial, e ele fala de uma maneira tão natural, né? Ele poderia ter feito um belíssimo discurso sobre o corpo dele, mas de uma maneira tal que a gente não ia nem entender o tamanho do valor daquele corpo. Mas ele diz bem naturalmente: esse aqui é o meu corpo, que é dado por vocês. Então pense nisso. Um corpo que tanto se ajoelhou diante do Pai. Vai ser um prazer especial nosso olhar para o corpo de Cristo, já não mais igual, da mesma forma que ele estava naquele momento, instituindo a ceia ou em qualquer momento do seu ministério aqui. Vai ser um corpo glorificado, belíssimo, mas guardando uma relação direta, cremos nós, com o corpo que ele tinha aqui. Não sabemos exatamente, mas a descrição que João fez do corpo dele, estava ali um ser humano na frente dele, como Jesus Cristo é um ser humano ainda hoje, e ao mesmo tempo segunda pessoa da Trindade na sua plenitude divina, mas um ser humano, e nós vamos ver o corpo dele. Nós vamos ter um corpo parecido com o dele no momento certo. E este corpo, que qualquer um de nós, eu garanto que me sinto muito frustrado em querer mostrar o valor dele, mostrar a beleza, mostrar o quão é especial, não temos palavras, mas esse corpo foi oferecido por nós. Muito bem. Se eu perguntasse, oferecido por nós como? O que é que lhe vem à mente? Eu acho que todos aqui iriam responder: a morte. Ele deu o corpo dele para morrer e chegou ao ponto realmente de os homens terem matado Jesus. Foi assim. E está certa a resposta. Porém, eu queria ler uma série de passagens, todas em Mateus, que mostra que tem algo mais além da morte. Não é algo mais, é algo menos, porque a morte foi o cume, foi o máximo. Mas o que eu quero dizer é que a expressão oferecido por vós, ela é mais do que apenas a morte. Também não quero dar a ideia de apenas, mas tem mais do que apenas a ideia da morte. Mateus 26, 67. Vocês vão entender já o que eu quero dizer. Que é outra coisa boa para nós nos lembrarmos, gente. Mateus 26, 67. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Você concorda comigo que isso está incluído no corpo oferecido por vós? Você acha pouca coisa ser cuspido no rosto? Alguma vez algum de vocês será que foi cuspido no rosto? Pode até ter sido. E se foi, nunca vai esquecer. E não sei qual foi sua reação. Mas deve ter sido um momento extremamente marcante, desagradável, humilhante, revoltante na sua vida. Se é que aconteceu. De tão grave que é cuspir no rosto de alguém. Ele foi. Por quê? Por quê? Não foi fraqueza, não foi covardia, não foi medo dos opositores, não foi nada disto, nada. Qual é a resposta? Oferecido por vós. Está incluído. O rosto, a face dele foi oferecida a um cuspe de alguém ou vários. Por quê? Por você. Já pensou o tamanho disso?
Passe a página. Capítulo 27, versículos 28 a 31. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. É uma cor vermelha exagerada, mesmo de propósito, para ficar ridículo. Escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Fisicamente, tiraram a roupa dele e colocaram uma roupa ridícula, um manto de uma coisa exagerada, chamativa. E uma coroa de espinhos, uma coroa de espinhos. Olha o contraste, olha o tamanho da gozação que tem nisso aí. Gozação total, fazendo pouco, achincalhando mesmo. Isso fora ou além do aspecto da dor. Pega um galho de espinhos e coloque na sua cabeça assim, com força, para você ver a dor. Um espinho dói muito, Por quê? Será que alguém conseguiria com facilidade colocar um galho de espinho na sua cabeça? Por brincadeira, ou por agressão, por qualquer coisa? Não ia conseguir não sei que tivesse um revólver na mão. Mas ele deixou. Vai tirar minha roupa, coisa nenhuma, me respeite. Tirar minha roupa, não é só tirar a sua roupa, não. Vista essa coisa ridícula aqui, imitando um reizinho qualquer. Visto nada. Sobre o meu corpo vestiu um negócio desse? Vestiu. Covarde? Não. Medroso? Não. Apático? Não. Gostava de se expor, uma mente meio insana, que gostava de que rissem dele, palhaço. Não. Muito ao contrário, em cada pressuposição dessa, que até em fazer a pressuposição a gente se sente constrangido. Por quê? Por você. Então ele entregou a cabeça dele para ser ferido com espinho, o corpo dele para ser coberto com a roupa, um manto ridículo, por sua causa, oferecido por vós. Não falamos na morte dele em momento nenhum. Ele está lá na frente. Mas já estamos vendo o tamanho dessa expressão, oferecido por vós. A gente vincula direto com a morte, pula direto para a morte. E mesmo assim, como já disse, tirando de um arquivo que a gente já sabe, antes de se converter, morreu por nós, pois é, esse é o meu corpo que morreu, que foi oferecido por vós. Pois é, eu já sei. Sim, continua. Não faça isso. E nem se deixe remeter direto para a morte dele. Passe antes pelos cuspes, passe antes pela coroa, passe pelo manto ridículo, e um caniço na mão dele. Sabe o que significava esse caniço? Um cetro, geralmente de ouro, que os reis usam. Não é rei? Pois toma aqui teu cetro. A coroa tu já tem. Tua veste belíssima tu já tens. Está faltando uma coisa aqui, um cetro. Rei que é rei tem cetro. Pois toma esse caniço aqui. Ridicularizando mais e mais. Uma palhaçada. Blasfema que fizeram com ele, e ele se submeteu a tudo isto ali. O Filho de Deus, com o poder para chamar legiões de anjos. É impressionante. Já lemos do 28 ao 31. Cuspindo, no 30,
o caniço com ele, davam-lhe com ele na cabeça. Acharam pouco ter colocado a coroa em cima da cabeça dele e bateram na cabeça com o espinho em cima. Bateram com o próprio caniço, que fazia às vezes de cetro. Versículo 35. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Ficou sem roupa e se apossaram da roupa dele. Se você emprestar uma camisa para alguém, ficando sem camisa, é porque o outro está com frio exagerado, sem condições, ou foi queimado em alguma coisa, num acidente, você corre, tira a sua camisa e bota para cobrir um gesto de caridade, de tudo isso. Mas ele não, ele foi arrancado realmente por desrespeito. Poderia facilmente ter dito, não vão tirar nada de mim, e ele deixou tirar. Versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Pronto. Morreu. Aí foi o desenvolvimento para onde tudo aquilo levou. Foi o ápice desta entrega dele por nós. Oferecido para ser humilhado, sofrer, morrer e ser sepultado depois de morrer. Não, eu vou passar 10 segundos morto, é muito tempo já, é muita humilhação, mas eu não fico mais do que 10 segundos morto. E eu tenho autoridade para reassumir a minha vida quando eu quiser, e tinha. A palavra de Deus nos ensina isto. Foi o Pai que o ressuscitou, mas Ele próprio contribuiu na sua ressurreição. Foi um trabalho conjunto. E o próprio Espírito Santo também. Deus triuno ali, agindo na ressurreição de Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero chamar a atenção para o aspecto dele próprio. Eu reassumo minha vida quando eu quiser. Impressionante isto. Depois vai ser com 10 segundos. Mais do que isso aí eu não passo. Eu não admito. Não. Vai ser sepultado. Sepultado é muita humilhação depois de morto. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos, lhe pediu o corpo de Jesus. Olha o corpo dele aqui. Aquele corpo que foi oferecido por você. Ainda está valendo. Depois de morto, o corpo dele ainda estava à disposição dos seres humanos. E finalmente agora está sendo bem tratado. Porque um discípulo dele veio, acudiu e entrou nos planos de Deus aí. Mas ainda está à disposição. O corpo dele ainda está oferecido por nós. Morto agora. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. Pilatos mandando no corpo de Jesus Cristo, dando ordens, e Pilatos tivesse isso, queimavam. Estava entregue, ele se deixou, ele entregou o corpo dele, o cadáver dele agora, para ser bem claro e um pouco chocante, a realidade para nos tocar. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue, grande dono do corpo de Jesus. Mas aqui era a autoridade máxima. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achava-se ali sentado em frente da sepultura. Sepultura é lugar de morto. Pois é. E quem está ali, naquela sepultura? Jesus Cristo.
Filho de Deus. E ele concordou com isso. Jesus, ele precisava disso. Era uma pena que ele tinha que cumprir ou alguma coisa assim, uma coisa esquisita. Não. Se é esquisito, eu não sei. Talvez seja o amor dele é esquisito por nós. O amor dele é tão esquisito que nos constrange. É grande demais. Se tem algo esquisito em tudo isso, é o tamanho do amor dele por um ser miserável como você e eu. Então ele está ali, tem uma sepultura aqui, podia ter colocado uma placa aqui. Aqui jaz Jesus de Nazaré. Ali. Foto, internet, está aqui. Divulgado pelo mundo todo, está aqui, está ali, enterrado ali dentro. Por quê? Por você. Corpo dele dado por você. Aí chegou um dia que ele e o pai disseram, basta. Aí ressuscitou com toda a glória. Não, ainda não. Foi por etapas. Ele ficou 40 dias aqui, já com um corpo mais poderoso do que antes, já passava por paredes e tudo, misterioso, mas ainda não naquele jeito que João viu e caiu aos pés dele. Nessa simples, mas solene declaração, isso é o meu corpo, ele não disse uma palavra, eu que estou esticando aqui, esticando não é nem isso, porque isso daria um livro inteiro, e se fôssemos falar realmente da maravilha do corpo de Cristo e o quanto ele se deu por nós, mas ele mesmo não só fez dizer, o meu corpo é dado por vós, mas por trás desta afirmação nós vemos algo muito, muito forte, importante. Primeiro, o sacrifício dele, a dação ou doação do corpo dele, e até da vida dele, seria consciente. Consciente. E conhecido de antemão. Ele já sabia que ia acontecer e concordou. Teve a concordância dele. Isso é muito importante. Ele não foi levado à morte na marra, amarrado, gritando, esperneando. Me livrem disso, por favor, não façam isso comigo e tal. Em momento algum. Foi totalmente 100% voluntário. Consciente, conhecido de antemão e voluntário. E substitutivo. Essa é mais fácil nós entendermos do que vicário, que é uma palavra que a gente vê muito na teologia, até as versões mais antigas da Bíblia, não sei nem se as novas falam ainda essa palavra, mas vicário. O que quer dizer vicário? Mesma coisa de substitutivo. Pronto, não tem mistério. É em lugar de. Isso é que quer dizer vicário. Não seria um sacrifício em benefício próprio, por si mesmo. Eu vou sacrificar o meu corpo ao meu pai. Eu tenho um motivo pessoal para entregar o meu corpo à morte, aplacar a ira de Deus por algum motivo, alguma ofensa que eu cometi contra Deus, meu pai. Eu vou ter então que aplacar a ira dele contra mim e vou oferecer o meu corpo. Absolutamente não havia nenhum motivo que por motivo próprio ou para si próprio, ou para o benefício dele próprio, ele fizesse aquele sacrifício. Ou a necessidade, benefício podemos dizer de uma maneira muito indireta, que ele ia conquistar a condição de salvador do mundo e receber de Deus, do Pai, a nós os eleitos e tal, mas algo seria uma coisa secundária, um efeito colateral, como costumamos dizer, mas, e que foi um benefício, não deixou de ser, mas entendam o que eu quero dizer, não é que havia algo que ele iria
pessoalmente melhorar a condição dele diante do Pai, ou se não melhorar, mas ele tinha que resolver alguma pendência com Deus, e só tinha um jeito: oferecer a si próprio o próprio corpo como sacrifício. Não tinha pendência nenhuma. Então, foi substitutivo. Isso aqui é doutrina básica, que todo crente deveria saber e explicar isso com naturalidade. Não estamos usando palavras complexas, mas explicando de uma maneira o mais simples possível, mas aqui são verdades básicas do Evangelho, que explicam o que é a salvação de alguém em Jesus Cristo. É alguém que foi, esse sim, beneficiado, ou um beneficiário daquele sacrifício. E aí é que entra o aspecto substitutivo, dado por vós. Pronto. Então, comer o pão significa isto: de alguma maneira associar o pão dele, aquele pão, com o corpo dele. Corpo esse que ele próprio explicou, está sendo dado, oferecido por vós, não por mim, mas porque eu não preciso, porque eu não tenho pecado, mas por vós. Muito bem, mas falta um outro elemento: o vinho. Mateus 26, 27 e 28. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da... Aqui tem entre parênteses, não tem em todas as traduções de Mateus, mas a palavra nova tem sim, em Lucas 22 e 20 e 1 Coríntios 11 e 25. Então, esse nova está em parênteses aqui, mas não precisa considerar um parênteses, porque é claramente afirmado que é nova aliança, lá em Coríntios e Lucas, ok? Então, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, de uma maneira semelhante ao que aconteceu com o corpo, nós vemos que o vinho tem alguma relação com o sangue. O pão, uma relação com o corpo dele. E vamos ver que relação é essa, que ele disse: é o meu corpo, o pão, e isso é o meu sangue, quanto ao vinho. Vamos ver isso depois. 3 afirmações sobre o sangue. Primeiro, sangue da nova aliança, que está lá claramente, como eu já disse, Lucas e 1 Coríntios. Que outra aliança existia para que essa fosse chamada de nova? Só tem sentido chamar de nova se havia uma outra antes. E aqui aconteceu algo muito interessante. A explicação que eu vou dar agora, praticamente eu já dei, semana passada ou atrasada, falando da velha. Foi uma coincidência muito grande, ou com aspas ou sem aspas, mas que coincidisse eu estar pregando na mesma época sobre uma passagem que me obrigou a explicar a velha aliança, olhando para a nova. Quando? Falando de Êxodo, lá com Moisés no Monte Sinai, quando Deus deu a lei. Eu estou exatamente neste ponto lá na nossa série sobre Êxodo. E agora na série sobre ceia, vem exatamente o mesmo assunto, só que o contrário. Agora nós estamos vendo a nova aliança,
e tendo que explicar o que havia antes para ser chamado de velha ou antiga. Aqui não foi chamado, mas outra passagem fala claramente que era antigo. O que é antigo, o que é velho, tende a desaparecer, como Paulo disse. Então, eu vou dar essa explicação aqui. Não vai ser muito longa, mas repetição do que eu expliquei 1 ou 2 semanas atrás. Faço questão de fazer isso para que fique bem penetrado na mente, espero que no coração de vocês, porque o texto requer isso, a explicação, lá em Êxodo requeria, e agora requer também, e eu quero que faça parte da exposição esta explicação, e que, em vez de vocês dizerem, vou ter que ouvir tudo de novo, não vai ser mais do que 10 minutos, 15, vou ter que ouvir tudo de novo, você pensa assim, agora não tem mais desculpa para eu não saber explicar isso. Agora, quem quiser pode me fazer um teste. Explica aí esse negócio de antiga aliança, velha aliança, sangue de boi, animal, bode, bezerro, e sangue de Cristo. Explica, isso é muito complicado. Irmãos, não se admire se você encontrar muitos crentes que não vão saber explicar direito. Vai ser uma explicação muito assim, talvez constrangida, sem saber explicar direito, e agora você vai ficar bom nisso. Em explicar, entender e dar graças a Deus pelo sangue de Cristo. E quando vier essa expressão, não pense, eu já ouvi muito sobre este assunto. Não, diga assim, amém. Graças a Deus pelo sangue de Cristo. Eita, onde é que eu estaria se não fosse pelo sangue de Cristo? Que expressãozinha querida para minha alma. O sangue de Cristo. Para muitos chamados cristãos, essa expressão pouco valor tem. Não entende. Ainda acha que a salvação foi por causa de obras, muitas vezes foi por causa de coisas boas que você fez. Isto é uma heresia, meu Deus, um desrespeito à obra de Cristo como Salvador, um desrespeito ao valor do sangue de Cristo, a absoluta necessidade de todo ser humano de ser salvo exclusivamente pelo poder do sangue de Cristo. Se entrar uma obra sua, uma esmola que você deu para alguém na calçada, aquilo entrou para ajudar um pouquinho na minha salvação, você está causando um dano terrível à verdade, ao valor real, e você está magoando no coração o Senhor Jesus Cristo. E o meu sangue, dado por vós, que você pode se beneficiar dele, exercendo fé em mim, só isso, entregando sua alma a mim, pronto. Aí você vem com esse negócio da minha esmola, do meu dízimo, das minhas boas obras, da minha honestidade, das vezes que eu resisti ao pecado sexual, e isso e aquilo. Não coloque isso na sua salvação, por favor. Não faça isso. Esqueça. Eu sei que muitos de nós aprendemos desde o berço essa heresia. Mas sacuda. Tire. E as nossas obras? É outra coisa que eu não vou... Se eu for falar aqui, aí pronto. Aí acabou-se. Mas não correlacione nada do que você fez de bom. Mesmo de bom, aprovado por Deus. Não coloque isso no seu mérito. Que outra aliança existia para que essa fosse chamada de nova? A aliança feita no Monte Sinai, através de Moisés, que envolvia o sacrifício de animais, como eu já falei. O sacrifício implicava no reconhecimento de pecados e a necessidade de sangue ser derramado para aplacar a ira de Deus.
Olha, cada judeu lá que matou um animal, ou estava ao lado do sacerdote que matava, meu animal eu levo para ser sacrificado por mim, conforme a lei manda, levei lá. Se não houvesse na mente daquele judeu a concepção, o convencimento do seguinte: esse pobre coitado, essa pobre coitada dessa ovelhinha aqui, vai derramar o sangue dela, não tem nada a ver com nada, coitada. Mas é no meu lugar. Aí tem a ver. Por que tem a ver? Porque eu sou pecador. E daí? Aí a placaeira de Deus só vai derramando o meu sangue. É a minha vida. A vida está no sangue, então Deus aceita o meu sangue no lugar da vida, apenas um pedaço desse sangue, uma parte desse sangue. E esse ovelhinha vai derramar o sangue dela, vai morrer por tua causa. Vai. Então Deus aceita o sangue dela como para pagar o teu sangue, no lugar do teu sangue, por causa dos teus pecados. Vai e não vai. Deus vai aceitar provisoriamente. Porque esse sangue não tem poder nenhum diante de Deus para dizer: eu aceito o sangue dessa ovelha no lugar do seu sangue, seu pecadorzão. E aí? Tudo isso vai apontar para um ser humano cujo sangue, esse sim, terá poder diante de Deus para, uma vez derramado, Deus diz assim: placou a minha ira, está feito, está perdoado, está resolvido. Pronto. Isso é que acontece. Então, se não houvesse na cabeça do judeuzinho lá a ideia, ele podia matar 1000 ovelhas, e mataram milhares de ovelhas, por matando, e haja sangue, sacrifício e tudo, que não estava valendo coisa nenhuma para Deus. Era uma obediência formal, tinha que fazer, mas o valor espiritual daquele sacrifício, valor zero. Mas se aquele judeu tinha consciência de que era pecador e o sangue dele precisava prestar contas com Deus, opa, já é outra história. Mesmo que ele não desse uma aula como nós dando aqui, que é fácil, com o Novo Testamento aberto, com o livro de Hebreus aberto, é fácil nós explicarmos tudo isso. 2000 anos depois do Cordeiro de Deus ter sido sacrificado, Cristo, então é fácil para nós explicar isso. Mas vai explicar isso antes? Não explicaria dessa forma. Mas numa forma muito assim, enevoada, muito mal explicada em termos do que nós conseguimos hoje. Mas a essência tinha que estar lá: arrependimento, convicção de pecado e arrependimento diante de Deus, contrição. Está aqui, Senhor, minha ovelha, no meu lugar. Aí sim. Quanto a isso, é a mesma coisa, no sentido de uma contrição de coração, vindo de um reconhecimento de pecado e uma vontade de agradar a Deus, e sabedor da necessidade de chegar perto desse Deus e ganhar a aprovação desse Deus, e querer amar esse Deus, adorar esse Deus, amar esse Deus. Tudo isso estava na base de um coração de um salvo lá, amigo de Moisés, e de um salvo hoje, que está se entregando ao Senhor, ou que acabou de se entregar ao Senhor Jesus Cristo. A base é essa daí. Então, a ideia do sangue ser derramado e da vida estar no sangue está lá em Levíticos 17:11, que eu não vou ler. Li a semana passada, falando de Êxodo. E a aliança, então, previa o sangue de animais no lugar do sangue do ofertante. Era provisório, como eu acabei de dizer. Então, o sangue dos animais não era um fim em si mesmo, mas simbolizavam o sangue de Cristo. Todos os sacrifícios, sem exceção, apontavam para
o Senhor Jesus Cristo. Só o sangue dele teria poder para perdoar pecados. Hebreus deixa tudo isso claro, e eu quero ler, peço que vocês cheguem lá, para que percam o medo do livro de Hebreus, complicado, não entendo bem, mas dentro de uma explicação que nós estamos dando aqui, eu espero que ajude e facilite você perder essa resistência. E navegar, ao contrário, navegar é um assunto muito caro ao seu coração. E não tão difícil de ser compreendido, uma vez razoavelmente explicado. Então eu vou ler, de uma maneira corrida, Hebreus 8:13, quando ele diz, nova torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Capítulo 9, versículos 11 em diante. Quando, porém, Hebreus 9:11, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, está falando do tabernáculo celestial, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Entrada dele no céu, após o sacrifício dele aqui na terra. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, agora falando do tempo de Moisés, que aspergiu, botou numa bacia e aspergiu, lembra que eu falei? Os santificam quanto à purificação da carne, não do espírito, mas da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará, não a carne, mas, não está dizendo não a carne, mas a nossa consciência. Um falava na carne, no corpo, na condição física de estar diante de Deus lá na lei velha. Agora está falando da purificação da consciência, de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, naquela época, o sangue de animais tornava a pessoa habilitada a praticar a lei, fazer o sacrifício e tudo mais. O sangue de Cristo, infinitamente mais valioso, purifica não apenas os corpos, que seria quase uma consequência, mas especialmente a nossa consciência, limpa a nossa consciência de obras mortas, de maus pensamentos, de pecados, torna-a pura, aceitável diante de Deus, voltada para Deus e pronta para servir esse Deus. Notem que só assim o ser humano está apto para servir ao Deus vivo. Depois de ter a consciência, a sua alma purificada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. São desses que Deus aceita serviço. Você pensa que Deus está aceitando serviço de qualquer um? Qualquer tipo de serviço, por todo tipo de intenção, por todo tipo de plano, de projeto, de desejo, para satisfazer a própria necessidade que todo ser humano tem de fazer alguma coisa boa, porque ainda tem resquícios da imagem e semelhança de Deus, mas por trás disso aí já mistura com o egoísmo humano e comprando um direitozinho de dizer que eu servi a Deus, então eu servi, né? Então há um débito aí em troca e tal. Não é assim que se aceita serviço. Você não aceita serviço de qualquer pessoa? Você está precisando de uma ajuda num certo assunto e alguém vem lá lhe oferecer ajuda, o jeito da pessoa, a forma da pessoa, a intenção da pessoa revelada ali e várias coisas, vários fatores podem lhe determinar, dizer, quero não, meu amigo, não quero seu serviço não. Eu estou aqui para ajudar, doutor. Tá? Não quero seu serviço não me convém. Então você acha que Deus aceita serviço de qualquer um? De um pecador?
inveterado, devendo a ele a própria vida, e vai ter que derramar o próprio sangue, no caso, perecer eternamente no inferno, para dar conta diante de Deus dos seus pecados, essa pessoa que é separada de Deus, que ofende a Deus, que se gaba de pecados ainda e acha bom, e não tem Deus em consideração em termos de amor, em termos de agradar esse Deus, vai se meter a servir a Deus porque quer servir do jeito que quer, da maneira que... Não! Se você pensa em servir a Deus, se purifique antes de qualquer coisa, se converta a Cristo e trate de viver uma vida cristã saudável, que já é outro assunto, em termos de santificação, porque até o serviço de um crente pode ser rejeitado por Deus, como o serviço de um filho, de um pai. É filho daquele pai, mas o pai não quer o serviço dele, reconhece que é herdeiro, reconhece que é da casa dele, reconhece que é pai, mesmo sangue, mas não quer. A relação não permite isso, é muito ruim, muito arranhada, é muita ofensa, que não atrapalha, essas ofensas não atrapalham, não impedem a relação filho-pai. Não. A analogia é que um crente é crente, está seguro como crente, sim, mas ainda pode ter uma relação com o Pai Celeste muito atribulada e muito decepcionante para o Pai, muito decepcionante para o Senhor Jesus Cristo. Então você quer servir a Deus, mesmo como crente, mesmo já tendo sido lavada a sua alma pelo sangue de Cristo, sua consciência purificada, mas cuide dessa consciência no dia a dia, para que ela se mantenha limpa, lave os pés, usando lá a analogia do Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa dita sobre o sangue de Cristo. Derramado em favor de muitos. Eu não preciso mais explicar, porque é a mesma explicação que eu dei com relação ao corpo dele, oferecido substitutivamente por você. Mesma coisa, mesma explicação, não pelo próprio Jesus Cristo, que precisava derramar aquele sangue para aplacar o Pai, não, mas é dado por nós. O corpo dele, o sangue dele, e terceiro, para a remissão de pecados. Interessante. Remissão, no grego, duas coisas, uma mais literal, outra mais metafórica. Livramento da escravidão ou de prisão. A palavra traduzida por remissão. Segundo, perdão de pecados, apagados da memória como se nunca tivessem sido cometidos. Esse é o sentido mais metafórico e mais, inclusive, mais teológico do termo. Mas grave bem quando falar em remissão, em livramento de algo que estava lhe amarrando, de um débito que estava junto a você, e você estava, de alguma forma, ligado e na obrigação de resolver este assunto. Então, a remissão vem e dispensa, perdoa. Você pode associar um bocado a ideia de remissão com perdão de pecados. Remissão de pecados ou perdão de pecados, para efeitos práticos, tem um significado muito parecido. Remissão, perdão, está livre, está ok. E essa questão de expiatória, quando se fala que a morte de Cristo foi expiar, que lamento, que parece com outra palavra, expiar com S, no sentido de olhar, que é até pouco utilizada essa palavra, mas a gente sabe que existe. Eu estou só dando uma espiada ou coisa assim, é olhar. Mas esse espiar aqui é com X no nosso português, que significa pagar uma pena. Então, a morte de Cristo foi expiatória no sentido de que ela pagou
pela nossa pena, foi pago o que você devia. Você foi perdoado, você foi remido diante de Deus. Mas porque o Deus acordou de bom humor e disse: hoje eu vou perdoar você. E acabou que eu sou soberano e posso fazer isso. Não foi assim. Eu vou perdoar você, porque alguém pagou a sua dívida. Como? Morrendo. Então foi uma morte expiatória, uma morte pagadora. Uma morte que pagou o que era necessário. Por causa desta morte expiatória, essa morte pagadora, Deus se satisfez, a ira dele foi aplacada contra os seus pecados, e ele aceitou que alguém tivesse pago a sua pena, expiado a sua pena, Jesus Cristo. Aí então Deus diz assim: você está remido, você está perdoado. Então, com base no sacrifício de Jesus Cristo, Deus nos perdoou, ela foi paga. 3 coisas, então, sobre o sangue do Senhor Jesus Cristo, que ele disse: esse é o meu sangue. Aí diz: bebei dele todos, logo no texto lá. Então, do modo como o pão deveria ser comido por todos, todos deveriam também beber o vinho. Em outra pregação, nós vamos dedicar sobre o aspecto da comunhão na ceia, de estar todos juntos. Faço isso juntos. Esse aspecto de comunhão é muito bonito, vai ter uma pregação só para ela. Então, antes de encerrar... Não é antes de encerrar não, porque essa parte aqui eu vou fazer questão de não me apressar. E agora eu já estou me apressando. Então, eu vou deixar para a próxima. Eu estou com a dívida com vocês quanto à questão do Lembra? Isto é o meu sangue. É como? Que deu muita discórdia, graves, no tempo da Reforma. E ao longo dos séculos, de lá para cá. Eu estou devendo isso, e eu pensei que ia ser hoje, mas não vai. Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta importante que eu vou responder também na próxima. Ok. Consiste em comer o pão e beber o vinho. Significa que o pão é o corpo dele, de alguma forma, e o vinho é o sangue dele, de alguma forma. Muito bem. Corpo dado por nós, o vinho dado por nós, o sangue derramado por nós. Muito bem. Isso tem por trás alguma realidade espiritual. Jesus tinha algo com que relacionar este ato físico de comer um pão físico e beber um vinho físico. Ele havia falado no seu ministério sobre alguma coisa de valor espiritual ligado com comer corpo e beber sangue? A resposta é sim. Sim. Tem um link aí muito grande. A parte física que nós fazemos aqui e que devemos nos lembrar de algo que envolve, que ele chamou de comer e beber, mas a nível espiritual, não mais a nível físico. Mas uma coisa lembra a outra, como o batismo na água. Por que batismo na água? Podia ser mergulhado dentro de um buraco? Na areia? Não. Por quê? Porque por trás dessa ideia de água tem a morte, a ressurreição e tal e tal.
e tem purificação, e aquilo tudo que a gente explica na hora de um batismo. Então, há realidades espirituais por trás desse gesto que nós vamos fazer daqui a pouco? Sim. Está lá em João 6, não vou ler, mas quem quiser ir logo já esquentando o coração, João 6, 51 e 54. Vai ser o nosso ponto de partida no próximo mês, na ceia, se Deus assim permitir. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo juntos, calmos, tranquilos, examinando passo a passo o que há nessas palavras do Senhor Jesus Cristo. Palavras simples, envolvendo elementos simples, como um pedaço de pão. Simples, mas o que tem por trás disso? Só com muita calma e pedindo ajuda ao Teu Espírito, nós poderemos chegar num pouquinho de compreensão do que tem por trás disso tudo. Então nos ajuda e que essas explicações, essas pregações tenham a Tua bênção e possa ajudar muitos crentes, todos nós. E por que não, Senhor? Despertar pessoas que não têm Cristo como Salvador, não ainda se beneficiaram do sangue de Cristo na sua própria vida e dizer, é assim, eu não sabia que era assim. Eu quero aplicar o sangue de Cristo na minha vida para aplacar a ira de Deus contra mim. Não vai ser dando esmola nem fazendo coisas boas que eu vou conseguir isto, não. Assim eu estarei tirando o valor do sangue de Cristo. Então, toca corações de pessoas que porventura irão ouvir esta pregação, estas pregações, para que breve, depois de convertidos, estejam comemorando a ceia juntamente conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.